Olá, queridas e queridos, guerreiras e guerreiros. Nós estamos aqui hoje para a nossa aula de gravitação. A aula cinemática 23. Nós vamos ver as 3 leis de Kepler, a teoria newtoniana da gravidade, força gravitacional e campo gravitacional e as 2 velocidades notáveis, a velocidade orbital e a velocidade de escape. Então vamos lá. Primeiro de tudo, leis de Kepler. Essa aqui é a primeira coisa importantíssima. Leis de Kepler. Johannes Kepler, herdeiro das folhas e dos documentos de Tycho Brahe, fazendo uma análise detalhada e apenas com ferramentas matemáticas, e não modelos físicos, ele descobre essas 3 leis. Primeira lei, a lei das elipses. Planetas orbitam em torno do Sol em trajetórias elípticas, com o Sol em um dos focos. Então essa foi a primeira descoberta, Planetas orbitam em torno do Sol com trajetórias elípticas, com o Sol em um dos focos. O foco é esse ponto aqui onde tem uma troca de curvatura aqui bem acentuada. Toda elipse tem 2 focos, Em um dos focos está o Sol. Ou seja, o planeta não é equidistante do Sol. O planeta tem velocidades instantâneas diferentes em cada ponto. Nesse ponto, máxima aproximação, máxima aceleração, máxima força, máxima energia cinética, mínima energia potencial. A gente chama esse ponto aqui de periélio ou perigeu. Olha lá, velocidade máxima, energia cinética máxima, energia potencial mínima e distância ao Sol mínima. O que é essa distância aqui? É a média, é a distância do afélio, que é essa aqui, mais a distância do periélio dividido por 2, ou seja, a menor distância mais a maior. É o dobro do semi-eixo maior da elipse, dividido por 2. É o que entra aqui nesse D. Então, é a distância do afélio mais do periélio dividido por 2. Então, você tem que guardar esse ponto aqui, máxima aproximação com o corpo central. Periélio, perigeu. Velocidade máxima, energia cinética máxima, energia potencial máxima, distância mínima. E do outro lado, break on through to the other side. Nós temos o afélio, nós temos o apogeu. É quando o planeta está mais alto em relação ao corpo central. Então a distância é máxima, a velocidade é mínima, a cinética é mínima, a aceleração é mínima, o vínculo é mínimo, a força é mínima. E a energia potencial, que depende do afastamento, depende da altura, é máxima. Então, no afélio, no apogeu, velocidade mínima, cinética mínima, potencial máxima, distância máxima. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. A área varrida é proporcional ao tempo do movimento. Então, se você tem uma área 2, divide pelo tempo 2. Você tem uma área 1, divide pelo tempo 1. Esses números devem ser iguais, porque a área varrida pelo planeta, através do seu vetor posição, dividido pelo tempo, é constante. Então, a área é diretamente proporcional ao tempo de varrição. Olha lá, eu coloquei aqui, segunda lei de Kepler. A área varrida é proporcional ao tempo do movimento, ao tempo de varrição. Então a gente pode falar em velocidade areolar, não assusta. Velocidade de varrição da área, velocidade areolar constante. Então, para quaisquer áreas e quaisquer tempos, a razão é constante, que é a própria velocidade areolar. Então, A1 sobre T1 é igual a 2 sobre T2, é igual a 3 sobre T3, é igual à área total, que é π vezes A vezes B, onde A e B são os semi-eixos da elipse, que seria o ano. Então, a área é sempre proporcional ao tempo. Então, A1 sobre T1 é igual a 2 sobre T2, que é igual a 3 sobre T3. Tempos iguais, áreas iguais, como alguns gostam de falar. E a terceira lei, Kepler não deduziu através da física newtoniana, viu? Newton fez isso depois. Ele fez chute mesmo, metodologia do chute, da tentativa e erro, e descobriu que para todos os planetas do sistema, o quadrado do ano, o quadrado do tempo total de translação, era proporcional à distância média até o corpo central ao cubo. Ou seja, T1 sobre T2 para astros quaisquer 1 e 2 ao quadrado. Então, a razão dos períodos de translação em torno do corpo central ao quadrado, o ano, de cada um, tem que ser igual à razão das distâncias médias em relação ao planeta ao cubo. Ou seja, quanto mais afastado, maior o período
menor a velocidade de rotação em torno do Sol. Aí, muito tempo depois, veio o Newton, que provou isso aqui fazendo isso aqui, ó. Pegou a força gravitacional, G emão eminho sobre d ao quadrado, igualou com a força resultante centrípeta, m ômega ao quadrado d, onde ômega é 2π sobre t, tudo ao quadrado. E aí, isolando o t ao quadrado, esse d ao quadrado vem para cá junta com esse da d ao cubo. Aí, então, Newton provou realmente que o quadrado do período era proporcional ao cubo da distância, só dependendo da massa da estrela central, para descobrir a proporcionalidade para cada sistema solar. Vamos resumir? Então, olha só. Primeira lei, órbitas elípticas com o Sol em um dos focos, com o nascimento do periélio e do afélio, Vmax, Vmin. Segunda lei, áreas varridas proporcionais aos tempos de varrição. E terceira lei, a razão dos períodos ao quadrado é igual à razão ao cubo das distâncias médias do corpo até a estrela central. Aí a gente chega aqui na gravitação newtoniana, que é uma reinterpretação, na verdade, da teoria dos campos, né? Esses conceitos surgiram até antes. E eles embasaram, inclusive, a teoria dos campos de Faraday, a eletrostática, né, de Coulomb e tudo mais. Tanto que eu coloquei aqui, ó, vamos fazer uma adaptação. Ó. Força elétrica é K, Qzinho, Qzinho sobre D ao quadrado. Lei de Coulomb. E se você separar a carguinha de prova, K, Qzão sobre D ao quadrado, né, que só depende da carga mãe, você tem o campo elétrico. Então a força elétrica é a carga de prova, que é aquela móvel que vem depois, vezes o campo criado pela carga mãe. Vocês até lembram que na eletrostática cargas positivas geram campos de afastamento, linhas de força e linhas de campo de afastamento. Cargas negativas, linhas de campo e linhas de força de aproximação. Agora, vamos adaptar para a gravidade, ficaria força gravitacional G emão eminho sobre D ao quadrado, que é a lei da gravitação universal de Newton. G emão sobre D ao quadrado é o campo de gravidade. Aqui, ó, G emão sobre D ao quadrado. Então isso aqui é G, aí fica força gravitacional G vezes eminho, ou seja, alguns chamam a força gravitacional de peso, que é M vezes G. Aí olha só, os campos de gravidade, ao contrário dos elétricos que são de polos, os de gravidade não são de polos. Então os de gravidade são campos apenas de aproximação. A força gravitacional é sempre atrativa. Tá? Lembra que inclusive o D, cuidado, o D, viu? O D é a distância do corpo orbitante até o centro de massa do planeta. Supondo esférico, D seria R mais H, onde H é a altitude. Tá? Então você tem que conviver com essas equações aqui e conhecer bem a eletrostática para poder fazer as adaptações. Eu vou mostrar aqui duas aplicações da gravitação de Newton. Uma delas para fazer o cálculo orbital, de velocidade orbital de corpos. E ele já aplicou para a Lua, né? Ficou felicíssimo, porque houve uma maneira de prever o movimento da Lua com bastante exatidão. Então chama velocidade orbital. E a outra que é a velocidade de escape, que é a velocidade que um corpo tem que ter para fugir mesmo de um campo gravitacional para sempre. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui como é que são os raciocínios. Olha lá. Velocidade orbital. Então você imagina aqui um corpo central, massa mão, raio em altitude h. E você quer descobrir qual é a velocidade orbital que ele tem que ter para que ele possa cair eternamente sem colidir. Lembra? Essa é a definição de orbitar. Ela é quase poética, né? Eu vou falar de novo. Orbitar um corpo central é cair sem nunca colidir. Você não tem uma velocidade suficientemente pequena para cair e colidir e nem suficientemente grande para fugir. Então você vai cair eternamente sem colidir. Então lembra disso. Então, ou seja, a Lua cai sobre a Terra cai sobre o Sol, mas não colide. A gente está em órbita. A órbita, cair sem colidir. Como é que a gente acha essa velocidade? Ó, resultante centrípeta, supondo raio constante, igual à força gravitacional. mv ao quadrado sobre d, que é o nosso r, g emão eminho sobre d ao quadrado, que é o nosso r. Cortou um dos d's, cortou a massa do corpo orbitante, né? Não depende da massa dos satélites. E aí a gente tira a raiz e encontra que a velocidade orbital é raiz de m sobre d.
para a Terra, né, porque é o nosso planeta aqui, da maior parte de vocês, é em torno, olha, já ia fazendo besteira, é em torno de 8 quilômetros por segundo. Não é pouco não, viu? 8 quilômetros por segundo. Quase 30 mil quilômetros por hora. Beleza? Então, raiz de m sobre d, tem que decorar. E aqui a gente faz o cálculo para fazer com que o corpo escape. Como é que a gente faz para que o corpo escape? Energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial. Qual a energia mecânica inicial o corpo tinha quando ele estava sendo lançado do planeta? A energia cinética inicial de lançamento, que vem dos combustíveis, e a energia posicional que o corpo tinha. Energia gravitacional, que é idêntica elétrica K, Qzão, Qzinho sobre D. Só que no nosso caso aqui é G, emão, eminho sobre D. E como a gente não tem massas negativas, e essa energia é uma energia atrativa, uma energia que está tentando prender o corpo contra a energia positiva libertadora da cinética, a gente tem que colocar um sinal de menos. Na eletricidade não precisa, porque as cargas têm o sinal. Na gravitação precisa, porque massas aqui, pelo menos com o que a gente conhece, nunca serão negativas. Do outro lado, você tem cinética zero, que é a mínima. A gente prevê que ele escape, ou seja, não sobre nenhuma energia cinética, por isso chama escape mínimo. E a energia potencial é a máxima. Qual é a máxima energia potencial se todas elas são negativas? É o zero. Depois você reflete sobre isso. A energia gravitacional ela é negativa, é atrativa. Então todas elas são negativas. Qual que é a máxima conforme vai se afastando do planeta? É zero. Então é interessante, ó, esse zero é a potencial máxima, já que todas são negativas, e esse zero é a cinética mínima, que é como se você jogasse um giz para cima, ele vai diminuindo a velocidade conforme atinge o ponto de altura principal. Aqui também, ele vai escapando e vai diminuindo a cinética, vai aumentando a potencial até que as duas virem zero. Aí eu corto a massa aqui, ó, porque fica tudo igual a zero, passo aqui para lá, passo 2 multiplicando, e descubro que a velocidade de escape do planeta, de qualquer planeta, de qualquer campo gravitacional é raiz de 2G, a massa causadora desse campo gravitacional sobre a distância. Tá? Ou seja, é raiz de 2 vezes a velocidade de escape. Para a Terra é em torno de 11 km por segundo. Então depois dá uma olhadinha, viu? A energia cinética vai diminuindo até zero, e ela é sempre positiva, e a potencial vai aumentando, só que todas são negativas. Então ela vai aumentando até que atinge o máximo, que é zero. Então depois você analisa esse gráfico aqui, volta o vídeo bastante e analisa isso aqui que vai te ajudar a entender. Velocidade de escape de um campo gravitacional. Raiz de 2 vezes a velocidade orbital. Para a Terra é 11 km por segundo. Beleza, gente? Então isso aqui é o que você tem que saber de gravitação aí para começar a detonar. Beijo no coração, bons estudos para todos vocês. Detonem por aí, viu? Tchau!